iniciar nosso evento com um convidado que dedicou a vida à construção de um mundo mais ético, tanto que fundou o Instituto Ethos, que se propõe discutir e promover essa reflexão em nossa sociedade. O mundo de 20 anos atrás não é o mesmo de hoje. Ao mesmo tempo em que conseguimos evoluir, ainda temos um longo caminho pela frente. A vontade de mudar é o nosso combustível. Valorizamos o que é mais autêntico e único em cada pessoa, em cada empresa, os seus valores. Juntos acreditamos que podemos reconstruir a sociedade que imaginamos ter e que queremos ser. Devemos aprender com o passado e aproveitar a grande oportunidade e responsabilidade que temos adiante. A experiência está na nossa história. A vontade de ir além também. O futuro pode ter milhões de possibilidades e escolhemos seguir com liderança e diálogo, transparência, integridade e ética, justiça social, sustentabilidade. Isso nos torna Instituto Ethos, valores que transformam. O melhor dos 20 é o que acontece com as pessoas. Acesse nossas redes sociais e se inspire a mudar histórias. Quero chamar aqui Ricardo Young para participar e dar o início a esse evento. Olá, Sabatini, é um prazer estar aqui com vocês na abertura desse evento tão importante. Ricardo, é um prazer imenso tê-lo aqui. Ricardo, nós colocamos você como a primeira pessoa para falar sobre isso, sobre o assunto da transformação ética, porque nos últimos 23 anos você se dedicou, principalmente com o Instituto Ethos, a promover essa discussão. Me conte um pouco mais sobre essa história. Como que você chegou a isso? Como você chegou... o que te levou a ser movido a criar essa instituição e promover toda essa transformação, essa análise, essa discussão, essa reflexão, essa filosofia? Então, Sabatini, desde o início da minha vida profissional, eu fui empresário do setor de franquias. E eu, desde o início da minha vida, eu sempre achei, depois o Mohamed Yunus formulou isso de uma forma muito elegante, né? Ele costuma dizer que as empresas são um engenho muito sofisticado para pensar apenas em lucro. E eu senti um pouco isso no início da minha vida profissional, tanto é que eu fiz administração pública na GV, não fiz administração de empresas, porque eu queria ter uma visão mais ampla do que era empreender no contexto da sociedade. E como eu empreendia, dirigi uma empresa de franquia, eu percebia a importância da colaboração. E era muito difícil ter a colaboração da rede de franqueados se não houvesse absoluta transparência do franqueador em relação aos franqueados. E eu comecei a ver que quanto mais transparente nós éramos, maior o índice de confiança, maior a colaboração e mais nós conseguíamos resolver os nossos problemas. Ao ponto de que os próprios franqueados acabaram se tornando parte do conselho da organização. Mas essas reflexões éticas todas, que se aguçaram quando eu fundei, junto com Marcelo Tierto e Marcos Riso, a Associação Brasileira de Franchising, se aprofundaram porque quando nós fundamos o franchising no Brasil, a nossa primeira preocupação foi em estabelecer um sistema cujos princípios estivessem claros e pudessem defender o sistema de uma exploração predatória, de uma exploração indevida. E nós, inspirados no Código de Ética da Associação Francesa, nós começamos a Associação Brasileira de Franchising com o Código de Ética. E aí nós começamos a trazer para o sistema como um todo
um pouco esse conceito de que um sistema de parcerias pressupõe relações de confiança, e as relações de confiança permitem a colaboração. Bom, isso acabou me levando a ter contato com o World Business Academy, que era uma organização que foi formada na década de 80 na Universidade de Stanford, que tinha já como lema Business for the Whole, né? Quer dizer, os negócios para o todo. E acabei ali tendo os meus primeiros contatos de verdade com aquilo que nós depois chamamos de responsabilidade social empresarial, ou ESG hoje, né? Que é Environment and Social Governance. E dali, do World Business Academy, eu me juntei a um grupo muito criativo, promissor, no pensamento nacional das bases empresariais. Ali eu conheci os empresários que viriam a ser protagonistas de toda uma mudança de visão do empresariado no Brasil. Eu conheci o Oded Grajew, Sérgio Minden, Hélio Mata, Guilherme Leal, o Garfunkel, da Porto Seguro, enfim, o Jaime Garfunkel. Eu acabei conhecendo muitos empresários que exerciam cidadania através das suas empresas. Durante anos, nós trabalhamos esse conceito, né, do empresário cidadão, mas não discutíamos ainda a importância da empresa exercer a cidadania. Isso que acabou nos levando a fundar o Instituto Ethos em 1998, que era uma organização que procurava contribuir para que as empresas fossem protagonistas de uma sociedade mais justa e sustentável. Bom, o resto é uma história que muitos conhecem. Surgiram várias iniciativas a partir dali. Ainda na década de 2000, o Pacto Global das Nações Unidas, com seus 10 princípios extremamente importantes, o GRI, Global Report Initiative, que deu às empresas as ferramentas necessárias para poder fazer os relatórios de sustentabilidade, os indicadores éticos, que foram as primeiras ferramentas gerenciais, e, mais recentemente, nós agora estamos num outro estágio de reflexão sobre o capitalismo e sobre o próprio papel das empresas, que eu posso comentar no segundo bloco. Perfeito. Então, na verdade, você foi o pioneiro de algo que já está acontecendo, não só no Brasil, mas no mundo. A partir da tua preocupação, ou da preocupação coletiva, mas desde a tua formação até depois da atuação profissional, a constituição de uma empresa, a preocupação desse empresário a vir a constituir uma associação e depois o Instituto Ethos, já era reflexo de um movimento global para que a gente pudesse refletir sobre o papel do empresariado, o papel do sistema na sociedade. E como que o Instituto acabou atuando nesse processo e como que essas empresas que colaboraram com você começaram a agir e ajudaram nessa transformação, que hoje a gente vê aí muitas empresas colocando até como um princípio básico da sua atuação, como elas influenciam a sociedade. Então, foi um período, Sabatini, muito rico, porque nós vivíamos na década de 90, a década da globalização. E o que foi colocado logo nos primeiros anos da globalização, depois da queda do Muro de Berlim, início da década de 90, é o quanto a abertura do mercado prejudicaria ou não os países. E o quanto as organizações estariam agindo de forma ética em todos os países que tivessem presentes, tão ética quanto os seus países de origem, ou não. Isso acabou fazendo com que o conceito de responsabilidade social surgisse. O grande pioneiro disso foi o John Elkington, né, através do livro Canibais de Garfos e Facas, onde ele explicitava essa questão, né, da simetria do comportamento do capital na globalização. E o Ethos nasceu na mesma década que nasceu
como eu disse, o GRI, o Pacto Global, o Business for Social Responsibility, o Sustainability na Inglaterra e assim por diante. E a grande preocupação na década de 2000 foi criar parâmetros, porque mesmo que as empresas desejassem ser éticas e socialmente responsáveis, elas não tinham as ferramentas gerenciais. Elas tinham ferramentas para otimizar resultados, para medir share de mercado, começava-se a ter uma preocupação maior com o direito do consumidor, mas não haviam ferramentas que pudessem medir o impacto da empresa na sociedade, as externalidades produzidas pela empresa na sociedade. E foi isso que o Ethos acabou criando, o GRI acabou criando, o Pacto Global acabou criando. Agora, quando nós chegamos em 2005, 2006, vem uma enorme, extraordinária mudança e desafio, né? Pela primeira vez, o IPCC, o painel intergovernamental de mudanças climáticas, coloca a questão da mudança climática. O Al Gore, com seu filme Uma Verdade Inconveniente, já tinha antecipado isso, né? O próprio Blair, na época primeiro-ministro da Inglaterra, tinha encomendado o relatório que veio a ser conhecido como relatório Stern, do economista Nicholas Stern, que demonstrou que se o mundo não começasse a caminhar na direção da sustentabilidade, nós iríamos a ter problemas. Isso foi em 2006, 2007. Então, nesse momento, se introduz no conceito de responsabilidade social o conceito da sustentabilidade. E começa-se uma nova etapa, né, de gestão das organizações, agora com o conceito de impacto na sociedade. E olha que interessante, Sabatini, como a sustentabilidade, ela obriga, né, a questão da ética. Porque a primeira definição da sustentabilidade, como todos aqui conhecem, foi da Comissão Brundtland, em 87, nas Nações Unidas, que definiu sustentabilidade como aquele modelo de desenvolvimento que propiciava as gerações futuras poderem satisfazer as suas necessidades, assim como as gerações presentes satisfazem as suas. Então, a definição de sustentabilidade já traz embutido o conceito de responsabilidade em relação às gerações futuras e, portanto, um conceito ético profundo. Esse conceito ético, ele se aprofunda, né? Ele se aprofunda na Rio+10, né? Quando começa os princípios do Pacto Global, a Carta da Terra, né, começa a ser trabalhada para ser lançada depois, 10 anos depois, você começa a ter uma série de iniciativas que começam a dizer, olha, não dá para as organizações operarem sem uma responsabilidade socioambiental. Aí nós tivemos a grande crise financeira de 2008, né, que se estendeu até 2013, 2014, mostrando a interdependência da economia global, a interdependência de todas as cadeias produtivas. Então, um grande estouro de bolha podia levar a economia a zero. Então, por um lado, o processo de globalização mostrando interdependência. Por um outro lado, a questão das mudanças climáticas foram criando um caldo de transformação cultural das empresas, agravado aqui no Brasil, especificamente, com a questão da Lava Jato, né, que trouxe a questão da corrupção empresarial à tona. Então, nós tivemos aqui a tempestade perfeita. Nós tivemos um processo de globalização que mostra interdependência, nós temos um processo de mudanças climáticas mostrando que a sustentabilidade precisa estar no centro da estratégia das empresas, e a sustentabilidade, por ser interdisciplinar e sistêmica, exige a colaboração, e, ao mesmo tempo, nós temos a implosão de grandes empresas brasileiras por causa da corrupção, destruindo bilhões em ativos. Bom, todo esse processo, né, que tem a sua culminância entre a COP de Copenhague e, finalmente, a de Paris, em 2015, começa a criar o caldo de cultura de uma transformação, de fato, da cultura empresarial. Surgem aí
organizações como o Sistema B, como o Capitalismo Consciente e, finalmente, Davos, agora, esse ano, publicou um manifesto falando do fim do capitalismo dos shareholders, o início do capitalismo dos stakeholders. Nós já tínhamos tido o presidente do fundo BlackRock, o Larry Fink, falando que o maior fundo do mundo não investiria mais em empresas que não tivessem ESG, né, Environmental and Social Governance, e o Business Roundtable de Nova York fez a mesma coisa, o Sistema B mundialmente fez a mesma coisa, e depois vem a pandemia, né, mostrando que todas essas mudanças que vinham sendo antecipadas se tornaram urgentes, né? Mudanças que se pensavam necessárias nessa década, né, das ODS, né, dos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável, se anteciparam com a pandemia. E com a pandemia começa uma reflexão profunda do indivíduo, do papel do indivíduo, em outra tempestade, uma tempestade das emergências planetárias, das emergências climáticas. No Brasil, numa revolução política, onde vem uma nova posição que responsabiliza o voto daquelas pessoas por um voto de protesto contra a corrupção, e daí agora tem questionamento sobre as consequências desses votos, e nós temos a pandemia que nos provoca uma reflexão profunda sobre o papel do indivíduo, da mudança pessoal, de como a minha mudança pode ter um papel importante para o planeta, não só importante para o planeta, mas como a minha posição é uma posição política, né? E o que você acha que é essa nova revolução? Para onde nós estamos indo? O que está acontecendo? Já que você tem uma visão histórica muito importante para nós, aí, para contextualizar esse momento de desorientação que a gente está vivendo. Então, a pandemia mostrou, talvez pela primeira vez, o profundo impacto que a humanidade tem sobre o ecossistema, né? Nós nunca tivemos um fenômeno que atingisse a humanidade como um todo com tanta rapidez e obrigasse mudanças de comportamento em larga escala, como ocorreram durante a pandemia. O que a pandemia nos mostra? Primeiro, mostra que existe uma simetria brutal na distribuição da riqueza e que a desigualdade coloca os mais vulneráveis numa situação de extrema vulnerabilidade. Então, aquilo que já vinha sendo falado, de que o capitalismo vinha concentrando a renda, de que 1% da população mundial tem mais de 40% da renda do mundo inteiro e assim por diante, se tornou uma evidência dolorosa, porque foram os mais vulneráveis que não puderam se proteger da pandemia e sofreram as piores consequências. Então, o primeiro elemento da pandemia é de que a sociedade humana, ela impacta globalmente e o seu impacto, se não for responsável, vai torná-la refém desse mesmo impacto. Segundo ponto, a pandemia recoloca a questão das mudanças climáticas. Tem correntes que dizem que o vírus tem origem em espécies selvagens, outras contestam isso, mas o fato é que nós estamos muito mais vulneráveis, inclusive pelas mudanças de temperatura e a mudança da fauna e flora e da realidade biológica em muitos lugares. Então, o Bill Gates já tinha antecipado em 2015 que uma pandemia dessa poderia ocorrer, e a tendência é que ocorram outros, né? Então, o nível de exposição hoje que a humanidade tem em função do desequilíbrio ambiental é muito grande. Terceiro aspecto que a pandemia nos traz é que ela mostra a possível redução da atividade humana em relação às mudanças climáticas. Nós vimos várias fotos das cidades com uma mancha das emissões
de poluição muito menores, né? Nós pudemos ver o consumo virtual se tornando uma realidade e diminuindo a pressão sobre fretes, transportes e assim por diante. Nós vimos o fenômeno do teletrabalho, que só vai aumentar, e o teletrabalho sobre a própria organização urbana, né, e o impacto do setor imobiliário. Então, nós vimos estamos vendo, né, muitas mudanças, e todas essas mudanças colocam a questão da colaboração como essencial. Então, nós estamos vendo muitas manifestações das organizações dizendo, olha, precisamos um novo recomeço. O capitalismo competitivo, predatório, da forma com que nós trouxemos até aqui, já produziu danos demais. E a pandemia assustou todo mundo, né? Não tinha classe social que tivesse ilesa em relação à pandemia, embora as classes mais privilegiadas puderam se proteger mais do que os mais vulneráveis, como nós falamos. Por outro lado, nós vimos um nível de colaboração extraordinário. Nós vimos empresas colocando milhões de recursos à disposição da sociedade, sem necessariamente passar pelo governo. Nós vimos um dos bancos colocando R$1 bilhão para ser gerido por um conselho de notáveis. Nós vimos a ciência colaborando como nunca, nós vimos o mundo inteiro no nível de colaboração, de compartilhamento de informações, que foi de emocionar, foi comovente, né? Foi comovente como, nesse momento de urgência humanitária, as fake news foram para o segundo plano e a discussão sobre os caminhos e as melhores opções de cura começaram a tomar as salas, né, das famílias e debates e tal. Mudamos nossa relação com a família, mudamos nossa relação com as nossas próprias casas, com o serviço doméstico, a relação com os filhos, com a educação. A educação começou a se tornar à distância e cada vez mais ela vai se tornar à distância e a distância ela se torna mais acessível, portanto, mais democrática. Então, Rodrigo, são muitas as mudanças. E eu fico imaginando, só para reflexão nossa aqui e dos nossos ouvintes, nós já pagamos muito caro pela desconfiança. A corrupção já destruiu bilhões de reais. O custo da desconfiança, os sistemas de compliance que as empresas contratam, toda a burocracia governamental, toda a mega estrutura fiscal que o país tem para fiscalizar o recolhimento de impostos, todos os milhões e milhões que são pagos a escritórios de advocacia para poder fazer o planejamento fiscal, o custo da desconfiança é enorme. E a pandemia, nós vimos os grandes benefícios da confiança, né? Os grandes benefícios de começarmos a trabalhar seriamente no nosso destino comum, como foi dito lá na Comissão Brundtland. Aliás, o relatório se chamava Nosso Futuro Comum. Então, nós trabalhamos nosso destino comum. Alguns que estão nos ouvindo vão dizer, mas tem gente que achou que isso era uma bobagem, tem outras pessoas que acharam que isso era uma gripezinha, outras que achavam que poderia ser curado assim, sabe? Não importa. Nós discutimos um tema de maior interesse da humanidade, independentemente das suas fronteiras, como nunca tínhamos discutido antes. Agora, imagina um mundo ético, onde a confiança regula as relações. O que nós não podemos fazer? Cara, eu estou muito emocionado aqui, porque primeiro você começou falando sobre a importância da transparência. E eu acho que a transparência é fundamental para que a gente possa ter um projeto único, para todos irmos para o futuro. Nós precisamos ter transparência e você termina com a confiança. Eu acho que nós que trabalhamos no terceiro setor, eu, no Instituto Lixo Zero, o Instituto Lixo Zero é uma rede baseada na confiança, onde cada um tem autonomia para poder
agir sobre o seu território. E nós confiamos plenamente na ação e na postura daquele e nas intenções daquele nosso embaixador. Por isso nós crescemos tão fortemente. E nós somos reconhecidos, nós, quando eu digo, é a instituição, os membros da instituição, cada membro da instituição é reconhecido por promover a colaboração, por exigir a transparência e pela confiança. Acho que você deu uma abertura para o nosso evento maravilhosa, que vai nos guiar por essa discussão. Eu quero te agradecer muito pelas suas palavras e pelas reflexões. Rodrigo, antes de você encerrar, eu sei que a gente está com o tempo em cima, mas eu queria colocar um último argumento, né? Por favor. Nós vivemos num mundo interconectado, cuja complexidade só pode ser resolvida em colaboração. O vírus está começando a ser combatido, as vacinas estão começando a surgir, porque houve uma colaboração dos cientistas no nível que talvez se compare à viagem à Lua ou à plataforma espacial internacional. Nível de colaboração incrível numa velocidade incrível. O que a lição a ser aprendida é que os problemas da humanidade só poderão ser resolvidos em alto nível de colaboração. E a colaboração só vai poder existir nos ambientes onde existem a confiança. Portanto, a questão da ética é uma questão de sobrevivência. Nós precisamos desenvolver a confiança e a colaboração como um elemento intrínseco da possibilidade de continuarmos nesse planeta. Sem a colaboração, sem a confiança, nós não vamos ter a inteligência coletiva necessária para podermos decifrar esses novos códigos que vão sendo colocados à nossa frente, como foi, por exemplo, o do coronavírus. E você sabe que a pandemia trouxe, para mim, especificamente, uma grande esperança. Eu estava numa luta, estava num caminho, mas eu não era esperançoso sobre o final do caminho. Mas não me restava outra opção a não ser lutar, a não ser o caminhar. Agora, eu consegui perceber essa união global pelo bem. Essa união, todo mundo se uniu, se colocou, como você bem colocou. E nós estamos saindo disso. Outras virão, e também algumas pessoas falarão dos pontos fracos aqui, mas a gente conseguiu, de forma planetária, resolver um problema da nossa humanidade. Não só e não foram soluções técnicas, foram soluções baseadas na autorresponsabilização, baseadas na colaboração, baseado na consciência, o que me deu muita esperança. Você não acha isso? Você sentiu isso? Eu concordo plenamente com você. Você trouxe a questão da autorresponsabilização, você trouxe a questão da responsabilidade em relação ao outro, não só em relação às nossas famílias, mas em relação a todos os outros. O distanciamento social, ele recolocou a empatia e o respeito pelo próximo, obviamente não para todo mundo, não universalmente, mas numa dimensão que nunca tivemos antes, né? Então, essa solidariedade, ela mostrou que é possível. Há um longo caminho a ser caminhado, mas nós sabemos hoje que esses valores éticos não só são possíveis, como absolutamente necessários. E são necessários, sobretudo, não para a sobrevivência das nossas sociedades, mas para a sobrevivência da própria vida humana no planeta. Então, essas são os grandes insights que essa experiência desse curto período histórico nos traz para podermos lapidar e trabalhar nos anos que virão. Graças a Deus, nós temos os objetivos do desenvolvimento do sustentável, né, os objetivos 2030, que já trazem muitas dos indicadores e muitas das tarefas que nós temos que realizar nessa mesma direção. Então, nunca houve tanta clareza, Sabatini, de para onde devemos caminhar e quais são as qualidades e os princípios que devem reger esse caminhar. Agora,
Basta termos e desenvolvermos a competência para isso. Mas eu acho que, coletivamente, dentro dessa inteligência coletiva que você citou, nós chegaremos lá. Eu estava, um pouco antes da pandemia, eu li um livro do Domênico de Masi chamado O Mundo Ainda é Jovem. E no livro do Domênico, ele fala de um momento muito importante que a gente está vivendo de desorientação. E daí, eu acho que a pandemia veio para nos dar um destino. Nós já queríamos andar, mas não sabíamos como andar. E agora eu acho que nós temos um destino comum. Todo mundo já sabe mais ou menos a direção que a gente deve andar. Tinha diversas discussões políticas, de forma de como cuidar do Estado, como o papel do indivíduo, mas agora, ou das empresas, inclusive, né? Mas agora nós temos uma direção. E essa direção certamente passa por esses valores que você colocou. Primeiro, de uma economia do cuidar, uma economia, uma cultura do cuidar, uma cultura do amar, que é baseada na transparência, na confiança, na colaboração. Né? Eu acho que nós vamos sair dessa e vamos sair mais fortes. Eu ainda não tenho netos, mas agora estou mais contente com a vida que nós vamos poder ter. Que bom, Sabatini. Eu te agradeço muito pelo convite, desejo sucesso absoluto no evento, na ação ética, e continuamos em contato. E quero deixar claro que quero manifestar que toda vez que eu tenho a oportunidade de falar com você, eu aprendo muito, muito. Muito obrigado por todo esse conhecimento de saber que você transmite e tem o maior prazer em transmitir às pessoas. Muito obrigado. Obrigado a você.